Muito bem, o Granato já está conosco, isso é importante. Granata, Boa tarde, boa professor. tarde. Então, eu estava falando aos seus colegas que temos uma palestra imperdível aí na próxima aula, na terça-feira que vem, do Hélio Olga. Perfeito. Bom, hoje então eu vou apresentar alguns exemplos de aplicação, né, de cálculo de estruturas de madeira. São exemplos acadêmicos, não são coisas que foram realmente executadas, né, mas são coisas que dão uma ideia de como se faria, né, o cálculo de uma estrutura de madeira, de alguns exemplos. Então vamos compartilhar. Por alguma razão vocês não estiverem vendo alguma coisa, por favor, me comentem, senão fiquem como estão. Então, nós estamos aí com nossa disciplina PF 6007, de projeto e verificação de estruturas de madeira. Eu sou o Rei Orlando, né, e o nosso curso é basicamente calcado nas normas brasileiras de projeto de estruturas de madeira, de ações de segurança, de vento e cargas em estruturas. Nosso primeiro exemplo é bem simples, é um mezanino residencial. Aqui vocês estão vendo uma elevação e esse mezanino ele tem 4 metros aqui de vão e no outro sentido ele tem 4,50 metros. Nós temos aqui vigas transversinas de 6 por 25 com 4 metros de vão, né? E no outro sentido temos longarinas a cada metro de 20, de 6 por 20. Então essas longarinas têm 4,50 metros. Então nós temos uma coluna em cada canto desse mezanino, que é em planta de 4 por 4,5. O material é a madeira serrada folhosa D60. Esse D antigamente era da espécie dicotiledônia, né? Agora na nova versão da norma está sendo chamado de madeira folhosa. E estamos admitindo que a umidade ambiente não ultrapassa 65%. Bom, então o cálculo projeto, né, estrutural, começa com a determinação das características dos materiais. Eu não falei, mas em cima dessas longarinas de madeira temos uma lajezinha de concreto de 5 centímetros de espessura. O concreto tem o peso específico que vocês já conhecem, 25 quilonewtons por metro cúbico. A nossa madeira, lá na tabela da norma, né, que vocês já conhecem, que eu já mostrei, ela tem as propriedades aí dessa classe D60, que são a resistência à compressão a 0 graus em relação às fibras, característica de 60 MPa. O modo elasticidade também a compressão a 0 graus em relação às fibras médio de 19.500 MPa, ou seja, 19,5 gigapascal. A densidade da madeira dessa madeira D60 é de 1.000 quilogramas por metro cúbico. Os coeficientes modificadores são o CAMOD 1, que é 0,7, é para carregamentos de longa duração. Em todos os projetos que eu vou mostrar para vocês, eu vou usar esse valor, né? Nós vamos sempre considerar o carregamento como de longa duração.
O CAMOD 2, que tem a ver com a umidade ambiente, no caso é 1, porque nós estamos na classe de umidade 2, a umidade ambiente até 65%. Coeficiente de ponderação da madeira, gama W, W é de wood, né, em inglês, madeira, 1,4. Também vou usar esse valor sempre. Então, a resistência à compressão a 0 graus em relação às fibras de cálculo, né, de projeto, desse D de design, que é igual à resistência à flexão, FMD, vai ser o CAMOD 1 vezes o CAMOD 2, vezes a resistência característica dividido pelo coeficiente de ponderação 1,4. Fazendo essas continhas, a nossa resistência de cálculo cai para 30 MPa, ou seja, metade, né, da resistência característica. A resistência ao cisalhamento, a tensões tangenciais, para madeiras do tipo folhosa, pode ser adotado como 10% da resistência à compressão. Então, se a resistência era 30 MPa, a resistência ao cisalhamento seria 3, né, 10%. O modo de elasticidade que nós temos aqui, que é o modo de elasticidade médio, se nós formos precisar também do modo de elasticidade característico, o E 0,05, do quantil, né, de 5%, ele é da ordem de 70% do modo de elasticidade médio. Vamos começar, então, trabalhando com as longarinas, né? Então, voltando aqui ao desenho inicial, nós temos, então, uma transversina de 4 metros, sustentando longarinas a cada metro de 4,50 metros de vão, e em cima disso nós temos o concreto, uma lajezinha de 5 centímetros. Então, as nossas longarinas são de 6 por 20. A área foi calculada, o módulo de resistente, né, é BH quadrado sobre 6, e o momento de inércia de uma seção retangular, base vezes a altura ao cubo sobre 12. As cargas permanentes são o próprio concreto, né? Nós temos uma faixa de 1 metro de concreto com uma espessura de 5 centímetros. Então, temos aqui uma carga por metro de longarina. O peso próprio da madeira, né? Nós temos aqui aquela 1.000 quilogramas por metro cúbico de densidade, que corresponde a 10 quilonewtons aproximadamente por metro cúbico de peso. Então, aqui temos uma carga por metro de viga permanente. Variável, nós temos as cargas dadas lá pela norma de carregamentos em edifícios, né? Nesse caso, 1,5 quilonewtons por metro quadrado. E como nós temos uma faixa de 1 metro para cada longarina, a nossa carga por metro de longarina é 1,5 quilonewtons por metro. A verificação de estados limites últimos, nós vamos pegar, então, essa carga por metro, vezes o vão de 4,5 metros ao quadrado sobre 8, nós teremos o momento máximo, multiplicado pelo coeficiente de ponderação do carregamento, γF, de 1,4, nós temos aqui o momento de cálculo, o momento fletor de projeto, que dividido pelo módulo resistente à flexão, nos dá aqui uma tensão que é menor do que a resistência de cálculo que foi determinada, de 30 MPa. A força cortante é a mesma coisa, né? Nós pegamos a carga distribuída vezes o vão sobre 2, é a força cortante máxima, vezes o coeficiente de ponderação, vai nos dar a força cortante de projeto ou de cálculo. Como é uma seção retangular, a tensão de cisalhamento é a força dividido pela área
vezes 1,5, né? 3 meios da força dividido pela área. Essa tensão é menor que a resistência ao cisalhamento de cálculo, que é 10% da resistência à compressão. A verificação de estado limite, né, flash aqui no caso, eu não estou fazendo, não estou detalhando, eu usei o meu programinha lá, né, o meu programinha em MATLAB, que faz isso, e tem também uma planilha em Excel que também faz isso, que está disponível no Moodle da disciplina, né, o E-Disciplinas da USP. Em princípio, não passaria essa flecha, mas se a gente colocar uma contraflecha aqui de 0,5 centímetro, resolvemos o problema. E essa contraflecha, ela está dentro do que a norma permite, né? A contraflecha tem que ser, no máximo, 2/3 da flecha devido ao carregamento permanente. Isso aí, essa verificação é feita por esses programinhas que eu falei aqui. As transversinas, né? Então, essas nossas longarinas a cada metro, elas descarregam sobre uma viga transversina aqui nas duas extremidades do mezanino, em cima de 2 dos 4 pilares que sustentam esse mezanino. Então, aqui é a mesma ideia, né? Calculamos a área, o módulo resistente, BH² sobre 6, o momento de inércia, BH³ sobre 12. Calculamos as cargas permanentes e o peso próprio. Aqui vocês devem estar estranhando de que eu estou calculando como se fosse uma carga distribuída, né? Embora sobre essa transversina nós tenhamos cargas concentradas, né, a cada metro. Mas se a carga é concentrada a cada metro, o resultado é o mesmo que se ela fosse distribuída por metro. Isso aí vocês podem fazer as contas que dá certinho, não estou cozinhando nada. Então, eu estou trabalhando como se fosse uma carga distribuída por metro. Então, temos aqui a carga permanente, as cargas acidentais, todas elas são as reações das das longarinas sobre as transversinas. A única diferença aqui com relação às longarinas é que as longarinas são travadas pela laje de concreto, então não há problema de perda de estabilidade lateral. E nesse caso das transversinas, nós temos elas travadas a cada metro pelas próprias longarinas. Então, nós temos que fazer uma verificação se essa distância de 1 metro, relacionada com a largura da peça, que é 6 centímetros, está menor do que essa fração que aqui está, né? Que tem esses coeficientes que estão aqui, que nós já discutimos na aula em que eu falei sobre estabilidade. E está tudo bem, está ok, então não temos que nos preocupar com a estabilidade lateral. As verificações são as mesmas, né? Calculamos o momento de cálculo, né? PL ao quadrado sobre 8 vezes 1,4, que é o coeficiente de ponderação do carregamento. Calculamos a tensão normal devida a esse momento, dividindo ele pelo módulo resistente, e temos aqui uma tensão que ainda é menor que a resistência à compressão, que é a mesma de resistência à fricção dessa madeira. E o cisalhamento, a mesma coisa. Calculamos a força cortante, majorada pelo coeficiente de ponderação. Como é uma seção retangular, pegamos 3 meios da força dividido pela área e temos uma tensão que é menor que a resistência ao cisalhamento dessa madeira, que é 10% da resistência à compressão. A verificação dos estados limites também eu fiz aí usando meus programinhas, né? A flecha não passava em princípio, mas uma contraflecha muito pequenininha, de 0,2 centímetros, né, 2 milímetros, já resolve o nosso problema. E essa contraflecha é aceitável pela norma e o programinha
fala isso. Quanto aos pilares, ah, também é simples, né? Nós pegamos as reações das transversinas sobre esses pilares e o peso próprio deles, e vamos então verificá-los, né? Então, a nossa transversina tem lá uma certa força por metro, vezes 4 metros, que é o vão, dividido por 2, temos uma reação. O cálculo desses pilares, que exige aquelas considerações de estabilidade, também foi feito usando o meu programinha de MATLAB para pilares, e também tem uma planilha equivalente lá no Moodle. Uma pergunta que poderia ser feita é: como é que a gente considera o cálculo, o comprimento de estabilidade, o comprimento de flambagem aí desse pilar, né? No desenho que está aqui, fica uma dúvida de como é que seriam essas condições de contorno. Agora, na prática, o que acontece é o seguinte: nós não podemos engastar pilar no solo, né, ou em qualquer outra coisa. Nós temos que sempre ter um aparelho de apoio aqui metálico. Então, eu vou considerar isso como articulado na base. E lá em cima também eu vou considerar que a nossa viga transversina está apenas apoiada nos pilares. Então, ela estaria equivalente a uma articulação. Poderia-se pensar aqui numa possibilidade desse sistema se movimentar lateralmente, né? Só que se for considerado como biarticulado, ele cai, né, se ele se movimentar lateralmente. Então, eu não estou fazendo isso, eu estou imaginando que esse mezanino está encostado aqui em paredes. É o que geralmente acontece, né, em residências ou em shopping centers, em lugares onde se fazem esses mezaninos. Então, esse primeiro exemplo é bastante simples, né? Não tem nenhuma novidade. É verificação de vigas e verificação de pilares. O segundo exemplinho é um pouquinho mais sofisticado. Professor, Pode falar. desculpa interromper. Não é o exemplo do cálculo mesmo, que é a minha dúvida, mas uma laje de concreto em cima de estrutura de madeira, como que seria? Faria com uma laje alveolar, uma pré-moldada? Como que você pensaria no sistema? Seria alguma coisa desse tipo, né? Um pré-moldado em cima. Uhum. Tá bom. Tem algumas execuções que eu já vi em que se usa placas de wall, né? Como forma e concreto em cima, né? Seria uma placa Mas cimentícia. é uma placa cimentícia. Eu já vi isso ser feito. Mas aqui E, nesse caso eu estou imaginando mais uma laje pré-fabricada, né? e não tem um efeito misto, né, de viga de madeira com a laje de concreto, é independente no caso, né? Não existe isso, existe? Poderia até ser, se você estiver desesperado por alguma coisa que não está passando, você pode fazer essa consideração, né? Você imaginaria então que o concreto estaria trabalhando junto com a madeira, colocando aí uns elementos de conexão, né? Uhum. E aí calcular como uma viga mista. E aí, com certeza, você vai ter uma resistência muito maior, né? Porque a altura aumenta bastante, né? Uhum. O que é importante, todo mundo sabe, né? A inflexão é a altura, né? Muito bem. Então, esse segundo exemplo é um pouquinho mais sofisticado. Eu vou tentar explicar esse desenho, então. Então, eu tenho aqui um galpão coberto com um telhado de barro, telhas francesas. E esse telhado de barro está se apoiando em tesouras a cada 3 metros aqui. Então, no total, eu tenho
acho que 24 metros, se não me engano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso mesmo, são 24 metros. E um vão aqui de 12 metros. Essas tesouras, elas têm montantes a cada 1,5 metro aqui, onde provavelmente se descarregam terças, né? Telhados de barro, vocês sabem, eles são montados sobre ripas que descarregam em caibros e os caibros descarregam em terças, né? As terças são vigas que vencem o vão entre as tesouras, entre as treliças de telhado. Então, estou imaginando que em cada nó desses aqui chega uma terça, né? Onde estão esses montantes. Para calcular tudo isso, projetar tudo isso, não vou fazer isso, levaria muito tempo e a gente tem muita mais coisa para mostrar. Eu vou fazer só uma verificação, que é a seguinte: eu vou pensar que o meu banzo inferior, que tem 12 metros, ele não possa ser feito com uma barra única, né, de madeira, que ele seja emendado. Seria o normal, né? Barras de madeira, vigas de madeira não chegam a 12 metros normalmente, a não ser que se peça especialmente, né? Então, nós teríamos aqui uma emenda, e o que vou querer fazer aqui nesse calculinho que eu vou mostrar para vocês é verificar essa emenda do banzo inferior. Essa treliça, vou mostrar daqui a pouco, ela é feita de duas peças retangulares, os banzos, né? E nessa emenda aqui nós vamos ter, então, uma barra passando entre as duas, né, para fazer a emenda. Nós vamos ver isso já daqui a pouco. A madeira é a mesma do primeiro exemplo, D60, a umidade também é a mesma, e a emenda vai ser feita com parafusos de aço passantes, né, de 9 milímetros de diâmetro. Então, vamos verificar as características do material. Isso aqui é uma repetição do primeiro exemplo, eu não vou nem detalhar, né? Você já tem aqui como é que foi calculada a resistência de cálculo da madeira, a resistência de cisalhamento da madeira e assim por diante. O que tem aqui um pouquinho de novidade é a resistência do parafuso em si, né? O parafuso aqui é um parafuso de aço mecânico que tem uma resistência característica aí de escoamento de 235 MPa, e uma resistência última, né, característica também de 400 MPa. Vamos ver as cargas permanentes. Bom, aqui começam os problemas, né? Porque se a estrutura ainda não foi projetada, nós estamos projetando agora, a gente não sabe quais são as cargas que devem ser adotadas, né? E aí, o que se faz é procurar na literatura as cargas usuais para esse tipo de estrutura. Eu vou trabalhar aqui usando o livro do professor Moliterno, aquele livro que eu tive a honra, né, a felicidade de revisar após o falecimento do professor Moliterno. Então, lá, o professor Moliterno dá as dicas lá, quanto que a gente deve ser considerado para as tesouras, né, por metro quadrado, para as ripas, para os caibros, para as terças, para as próprias telhas, e para a umidade que essas telhas absorvem, né? Telha de barro absorve umidade, né? Então, temos aqui uma carga por metro quadrado de água, né? Absorvida pelas telhas. E temos essas cargas aqui para tesouras, ripas, caibros, terças. Então, isso aqui, gente, é tirado da experiência de pessoas que já fizeram. Então, a gente não estou dizendo aqui para vocês que eu calculei essas cargas, né? Eu tirei essas cargas de livro. Somando essas coisas, a gente chega numa carga por metro quadrado do telhado. E como eu tenho 3 metros entre tesouras,
eu posso imaginar que eu tenha uma carga distribuída na minha tesoura permanente de 0,9 quilonewtons por metro quadrado vezes 3 metros. Então, eu tenho uma carga distribuída de 2,7 quilonewtons por metro de tesoura. Claro que eu estou imaginando, estou trabalhando aqui com a tesoura do meio, né? A tesoura que tem 1,5 metro para cada lado, né? Não aquelas duas tesouras de extremidade, que só teriam 1,5 metro, né? A sobrecarga, a norma brasileira aí de a NBR 6120, né, de sobrecargas, de cargas em geral para edificações, ela fala que a gente deve adotar uma carga de 25 quilogramas força por metro quadrado, acidental, para levar em conta algumas coisas possíveis, né, tais como manutenção de pessoas andando no telhado, alguma coisa que seja pendurada lá. Aqui não está sendo previsto um forro, né? Se fosse o caso, teria que colocar o forro, né? Mas não é o caso. Já as cargas acidentais da norma de vento, a NBR 6123 de 2023, né, do meio do ano passado, ela não mudou muito com relação à anterior, de 1988, então a maior parte do que está aqui, a maior parte não, tudo do que está aqui é praticamente igual. Então, nós estou adotando aqui 40 metros por segundo de velocidade básica, imaginando que essa construção é aqui em São Paulo. Estamos adotando S1, 1, quer dizer, um terreno plano, S3, 1, quer dizer, uma construção comercial, não é uma construção de alta, que precise de mais cuidados, né, como seria um hospital, bombeiros ou coisa desse tipo. E o S2, vocês teriam que calcular usando aquelas formulinhas, né, que aparecem lá na norma. Aqui eu já fiz esse cálculo, deu um S2 de 0,83. Esse cálculo tem também uma planilhinha da Excel que eu já passei para vocês, que é possível lá determinar isso, né, em função da altura, da categoria, né, de rugosidade do terreno e da classe, do tamanho da estrutura. Quer dizer, até 20 metros é classe A, né? De 20 a 50 metros é classe B e de mais que isso já é classe C. A velocidade característica, então, nós pegamos o V0 vezes S1 vezes S2 vezes S3 e temos a velocidade característica. E vimos, né, que a pressão é meio da massa do ar, do peso, da massa, da densidade, né, do ar, 1,2 qualquer coisa, quilogramas por metro cúbico. Então, dividido por 2 dá 0,613 e vezes a velocidade característica ao quadrado. É aquilo que eu já falei para vocês, né? A pressão aerodinâmica sobre as construções, ela é diretamente proporcional à energia cinética, né, do vento. Meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. As unidades aqui é Newton por metro quadrado, né, Pascal. Os coeficientes de forma também nós temos lá que tirar das tabelinhas da norma. Aqui eu peguei lá da norma para telhados de 2 águas. Nós temos duas possibilidades, que é o vento batendo lateralmente, né, a 90 graus, ou batendo longitudinalmente a nossa construção. E os coeficientes de pressão interno, que, como eu falei também, não são tão fáceis assim de calcular, dependeria de conhecer direitinho a arquitetura das aberturas da nossa construção. Então, estou adotando aqui os valores para o caso mais comum, que é ou 0,3 de sucção, quando o vento está batendo a barlavento, a abertura está a barlavento, ou uma sobrepressão de 0,2, quando o vento está, a abertura
ao vento está a... Opa, troquei, né? Vou começar de novo. Menos 0,3, ou seja, sucção, se a abertura estiver a sotavento, né, do lado contrário ao que o vento bate. E 0,2 de sobrepressão, se a abertura estiver a barlavento, né, do lado que o vento bate. Combinando os dois casos piores, né, que seria esse menos 0,7 menos 0,2, ficamos com menos 0,9. E, mais uma vez, eu pego, então, esse coeficiente de menos 0,9 vezes a pressão do vento por metro quadrado e estou multiplicando pela distância de 3 metros entre as tesouras. E, com isso, eu estou calculando uma carga por metro de tesoura, tá? Eu vou mostrar já por que eu estou fazendo isso. Num projeto, normalmente, a gente faria, na verdade, o cálculo dos carregamentos em cima das terças para depois descarregar essas terças nos nós da tesoura. Mas como eu estou só fazendo aí uma verificação da emenda da tesoura, eu vou fazer esse tipo de raciocínio, colocar a carga distribuída ao longo da tesoura. Que é isso que está aqui, né? Vocês têm uma carga permanente distribuída ao longo da nossa tesoura. Agora, para calcular os esforços nas nossas barras, vocês podem usar qualquer método, né? Pode usar o método dos nós, do equilíbrio dos nós, né? Pode usar um programa de computador. Eu aqui estou usando um método chamado método de Ritter, um alemão, né? Não é o Hitler, né? O Hitler é o outro alemão. Esse aqui é o Ritter. Esse método permite que a gente calcule o esforço numa determinada barra sem precisar calcular os esforços nas outras barras, tá? Pode ir direto. E como é que isso é feito? A gente corta ficticiamente a nossa estrutura, cortando 3 barras, de forma que 2 delas, com as ações normais nessas barras, convirjam, né, para um nó. E a terceira, então, vai ter um braço com relação a esse nó. Aí eu calculo o momento de todos os esforços à esquerda desse ponto e com relação a C, igual a 0, né? E aí esse é o procedimento para achar essa força desconhecida aqui, sem precisar calcular as outras forças, que seria pelo método dos nós, né? Do equilíbrio de nós. Então, fazendo essa continha, né? Fazendo o momento em torno do C igual a 0, nós achamos a força naquela barra que é onde está a emenda que eu vou querer verificar. Aqui já... e a sobrecarga, a mesma coisa, né? Sobrecarga de norma também não tem novidade nenhuma, é o mesmo tipo de raciocínio. Agora, com relação ao vento, é um pouquinho diferente, porque o vento sempre é perpendicular à superfície em que ele bate. A pressão do vento é sempre considerada perpendicular à superfície em que ele bate. Então, aquela pressão de vento que nós calculamos, ela é normal ao telhado. Fazendo agora o cálculo usando o método de Ritter, né? Cortando a estrutura ficticiamente em 3 barras, para poder achar a força numa das barras onde está a nossa emenda, eu tenho que fazer, então, momentos em relação a C. Então, aqui tem uma pequena diferença, né? Porque é o braço de momento dessa carga aqui, com relação a C, é diferente do braço de momento dessa carga permanente com relação a C, né? Aqui, vocês teriam uma resultante da carga permanente vezes metade de 4,50 metros. Aqui, nós teríamos
a distância da resultante dessas cargas até o ponto C. Então isso foi calculado, essa distância, né, e nós, com isso determinamos essa força, devido ao vento, essa força acidental ou variável, né, devida ao vento, que é de compressão, como vocês podem imaginar, né. A carga permanente que empurra a treliça para baixo, ela provoca compressão no banzo superior e tração no banzo inferior. Já essa carga aqui de vento que está puxando para cima, de sucção, ela produz, tração no banzo inferior e compressão no banzo inferior. E aqui vamos fazer as combinações, né. Nós temos aqui várias possibilidades de combinação. A primeira delas, nós estamos pegando o carregamento permanente e o carregamento acidental, os dois multiplicados por 1,4, e temos aqui uma tração máxima, né, 37,11 quilonewtons. Num segundo caso aqui, eu estou, admitindo que a carga variável mais importante dessa combinação é a carga acidental do telhado, e o vento é o carregamento secundário aqui nessa combinação, então que vai ser multiplicado pelo π0. Aqui deu tração também. E a terceira combinação, que aqui eu vou tentar, estou fazendo uma força danada para ver se dá compressão, eu vou ter aqui um π0 aplicado sobre a carga vertical distribuída, e o nosso carregamento de vento é a carga mais importante dessa combinação, é a carga acidental mais importante dessa combinação. Só que como o vento é um carregamento de curta duração, nós podemos então diminuir o efeito dele, multiplicando por 0,75. Isso aqui só vale para madeira, tá? Não para metal, para concreto, sei lá o quê, não vale. Isso aqui é para madeira, porque a madeira, ela resiste melhor a cargas de curta duração do que de longa duração. Dá para vocês perceberem isso quando nós adotamos aquele CAMOD de 0,7, né, para carregamentos de longa duração. Para fazer o dimensionamento da emenda, vou mostrar primeiro o desenho, depois volto aqui. A ideia, então, é que vocês têm aqui no banzo inferior 2 seções retangulares de 6 por 12, e eu vou ter uma tala aqui no meio das duas para fazer a emenda. Essa tala também é uma viga de seção retangular de 6 por 12. E estamos colocando aqui 6 parafusos metálicos de cada lado da emenda. Esses distanciamentos são os distanciamentos que aparecem lá na nossa norma de madeira. E para verificar essa junta, eu usei então de novo, né, os meus programinhas. Eu não vou perder tempo aí. Eu usei o meu programinha para pinos de pinos metálicos, e tem também, né, uma planilha Excel também para pinos metálicos. Então, cheguei à conclusão que as duas peças retangulares de 6 por 12, com o espaçador aí, a tala no meio, da mesma espessura, que produzem, né, duas seções de corte para cada parafuso, né? Então, entre cada barra externa e a barra do meio, vocês têm uma seção de corte, então nós temos cada parafuso com duas seções de corte. Então, adotamos aí 6 parafusos de 9 milímetros, e o nosso programinha nos dá que isso está bom, que isso resolve essa emenda. Então, com isso, encerra aí esse segundo exemplinho.
vocês fiquem à vontade, caso queiram fazer alguma pergunta ou alguma consideração já, ou se quiserem deixar para depois, tanto faz. Bom, mais um exemplinho de projeto. Aqui é um predinho, tá? Um predinho com 2 pisos, o térreo e mais um piso superior. Ô, professor, deixa eu Pode estava falar. tentando ligar o microfone aqui, eu não consegui. É, é que eu não consegui anotar, depois eu fazer uns comentários no final, só uns comparativos que eu estou fazendo. Qual que foi a carga permanente que a gente utilizou, o senhor lembra aí de cor? Só As para cargas eu... permanentes foram essas aqui A do... somatória. Peraí, onde é que está? Nesse aqui? Isso, desse da, Tá. da treliça. Aham. Essa carga permanente, Que a gente utilizou o livro do professor Moliterno, isso, né? está aqui. Foi usado os dados do Moliterno, né? Tá, Tá bom? tá. Bom, então aqui tem mais um exemplozinho. Esse exemplozinho, ele é um predinho, como eu disse, né? Você tem um térreo e um pavimento superior. O pavimento superior vai ser igual àquele que nós vimos lá no exemplo do mezanino, né? Vai ter transversinas e vão ter longarinas, no outro sentido, né? Então, tanto a transversina, então, tem transversina aqui nessas fachadas da frente e de trás e aqui no meio também. E os nossos pilares, juntos com essas transversinas, formam um pórtico aqui, né? Formam um pórtico de 2 andares. Eu vou considerar como pórtico essa aqui, e vou usar um programinha que vocês devem conhecer bastante, né? O F-Tool, para calcular esse pórtico. E o piso, então, superior é aquele mesmo do mezanino, né? Uma lajezinha de concreto em cima de vigas que são as longarinas, e essas longarinas descarregando nas transversinas, e essas transversinas eu vou considerar como parte de um pórtico. O material é o mesmo, aquela mesma madeira D60, que já foi vista no primeiro exemplo, né? Calculamos lá a resistência dela, a compressão e cisalhamento, calculamos o módulo elasticidade e assim por diante. Então, isso aqui eu não vou repetir, né? Você já tem, foi comentado no primeiro exemplo. As nossas longarinas, né, dessa vez, né, elas também são a cada metro, né? Então, são vigas de madeira de 6 por 20, com um vão de 4 metros. Nós temos aqui a área, né, base vezes altura, o módulo resistente, base vezes altura ao quadrado sobre 6, o momento de inércia, base vezes altura ao cubo sobre 12, e assim por diante. As cargas permanentes, então. Agora vem uma coisa que precisa ser um pouquinho pensada, né? Nós temos nesse predinho 2 possibilidades aqui para nós considerarmos as longarinas. Nós temos as longarinas que sustentam o piso, e tem as longarinas que sustentam as paredes laterais desse predinho. As mais solicitadas são as que sustentam as paredes laterais, do que aquelas que sustentam o piso. Esse predinho parece esquisito, né? Um predinho de 4 por 8, mas é exatamente o que tem no centro comercial de Alphaville, aqui onde eu moro, né? Lá tem uns terreninhos, é um centro comercial ao ar livre, né? Ele não é um centro comercial fechado, né? Não é um mall, né?
É um centro ao ar livre. E esses predinhos, então, ocupam os terreninhos de 4x8. É um padrão, né? Tem alguns pouco maiores, mas a maioria é desse tamanho. Então, na hora de calcular as nossas longarinas, eu já estou fazendo aqui, mas vocês podem verificar se quiserem, né? Que a longarina mais solicitada é aquela na parede, né? Onde eu tenho a nossa parede, que eu estou imaginando que é um material leve de 10 quilonewtons por metro cúbico, com uma espessura aí de 10 centímetros e um pé direito de 2,85. A laje de concreto, eu não chamei atenção no desenho, tem 4 centímetros, né? E nós temos aqui o nosso peso por metro cúbico do concreto. Aqui está dividido por 2 porque essa longarina embaixo da parede, ela pega metade da distância entre duas longarinas, né? A distância entre as longarinas é 1 metro. Então, eu tenho que essa longarina embaixo da parede só pega a laje, metade da distância entre as longarinas. Temos o peso próprio aqui da madeira e chegamos, então, numa carga distribuída por metro de viga. A carga acidental, aqui, vamos imaginar que seja um escritório, digamos, então a carga acidental é 1,5 quilonewtons por metro quadrado. De novo, meio metro, porque nós estamos pegando metade da distância entre as longarinas. A verificação de estados limites pega, né, como sempre, a carga distribuída vezes o vão ao quadrado sobre 8, multiplicado pelo coeficiente de ponderação de 1,4 e dividido pelo módulo resistente à flexão, nós temos a tensão de cálculo devido ao momento fletor, que é menor, né, que a resistência à compressão, que também é igual à resistência à flexão da madeira. Força cortante, a mesma ideia, né? Pegamos o carregamento vezes o vão sobre 2, vezes o nosso coeficiente de ponderação e temos uma força cortante de projeto de cálculo, VD. E essa força dividido pela área multiplicada por 3 meios nos dá a tensão. Lembrando que isso aqui é uma viga de seção retangular. Fiz aqui a verificação usando o meu programinha, né? Que eu não vou nem me preocupar. E lá também nesse programinha, a flecha não está passando, mas colocando uma contraflecha de 6 milímetros, passa. Essa contraflecha, eu já comentei, né, na nossa aula de estados limites de serviço, que ela não pode superar, né, a 2/3 da flecha devido ao carregamento permanente. Eu vou fazer um levantamento de cargas aqui da nossa transversina, então jogando as cargas das longarinas sobre as transversinas. Claro que a transversina mais carregada é aquela do meio, né? Olhando aqui a nossa figurinha, essa daqui, desse pórtico central aqui. Então, fiz um levantamento de carregamentos permanente e acidental. Onde é que está? Longarina já foi, agora é transversina, isso. Bom, eu não vou continuar esse cálculo da transversina, só levantei os carregamentos, porque eu quero fazer com que ela faça parte de um pórtico, né? Então, vou só para mostrar alguma coisa diferente para vocês. A cobertura é uma cobertura em estrutura de madeira com telhas de fibrocimento onduladas, né? Então, tem aqui os carregamentos tirados lá do livro do Molitor. Temos a água, né? Tem que considerar, né? A umidade absorvida pelas telhas.
e temos um forrinho aqui, um forro de gesso. Então, temos um carregamento da nossa cobertura e forro. E a carga acidental lá de 0,25, né, 25 kg força por metro quadrado. O vento, de novo, estou imaginando que estamos aqui em São Paulo, estaríamos, né? Esse predinho seria aqui no centro comercial de Alphaville. Temos 40 metros por segundo. E o S1 é 1, que é um terreno plano. O S3 é 1, porque é um predinho comercial, né? Não é um hospital, não é nada disso, né? Não é um quartel de bombeiros, nem nada. E o S3, eu estou considerando aqui, então, uma altura maior que 5 metros, categoria 4, que é aquela de terreno com muitos obstáculos, né? Não chega a ser São Paulo, né, com prédios de apartamento, mas é uma categoria 4, quase a 5. E a classe B, né, porque o predinho não está aí, tem um tamanho dele aí definido. Aliás, poderia ser até classe A, né, porque ele tem menos que 20 metros. Bom, não faz muita diferença. Depois eu dou uma arrumada nisso. Então, aqui nós temos a nossa velocidade característica, S1 vezes S2 vezes S3 vezes V0, né? E a pressão, que é meio da densidade do ar vezes a velocidade característica ao quadrado. Só lembrando, eu comentei isso numa aula passada, que aqui no Brasil nós não temos grandes altitudes, então a nossa densidade do ar é considerada constante, né? 1,2 e quebrados aí, 1,226 por aí, quilogramas por metro cúbico. Nos países andinos, que têm alturas grandes, tem também um S4, né, que é aplicado sobre a densidade do ar. Ele diminui a densidade quando está em alturas maiores. Bom, aqui agora, então, temos que pensar em várias coisas, né, que podem acontecer, né? Nós temos alguns casos possíveis com relação ao vento. Nós temos um caso de sucção máxima, eu vou mostrar no desenho. Temos um caso aqui diferente, né? Não sei, o desenho não está aqui, olha só. Bom, vou ter que descrever para vocês o desenho. O que acontece, então? Há uma situação em que eu tenho sucção nas paredes e sucção no telhado. Esse é o caso do vento batendo a 0 graus, ou seja, em direção do eixo da nossa construção. E considerando a pressão interna como mais 0,2. Então, na hora de que eu pego menos 1, menos 0,2, eu tenho, então, 1,2 de sucção aplicado nas paredes e no telhado. Um outro caso de vento, eu tenho o vento batendo lateralmente, né, a 90 graus com relação à construção. Então, aí eu tenho sobrepressão do lado que o vento bate, né, barlavento. Então, temos uma sobrepressão aqui mais 0,8. Temos uma sucção do lado de sotavento, que é esse menos 0,6 aqui. E no telhado eu tenho sucção, como já tinha no primeiro caso aqui, menos 1, né? Porque esse telhado é um telhado quase horizontal, né? E agora vou considerar, então, uma sobrepressão interna de menos 0,3, e com esse menos 0,6 aqui, nós temos uma sucção do lado de sotavento de menos 0,7.
e uma sobrepressão do lado de barlavento de esse mais 0,8 aqui, menos 0,3, né? Então, aqui vou pegar tudo isso e aplicar, então, na nossa estrutura e a considerar, então, aqueles pórticos, né? Repito que isso é uma frescura minha, tá? Na verdade, eu não precisava fazer isso como pórtico, né? Mas vamos fazer como pórtico para mostrar alguma coisa diferente. E vou usar o nosso programinha, o F-Tools, né? Aquele programa lá da PUC do Rio de Janeiro, que é gratuito, que vocês podem baixar aí, provavelmente vocês já têm. Uma coisa que eu não chamei atenção, mas que é importante, voltando aqui ao desenho inicial, isso é importante, é que as colunas aqui, os pilares, são duplos, tá? São pilares constituídos de 2 seções de 6 por 24. Então, é aquele assunto que também já vimos em aulas passadas de pilares de seção composta. Então, aqui está o nosso F-Tools, né? Então, aqui eu tenho a carga permanente na cobertura e a carga permanente no piso superior. Rodando o programinha, nós temos as forças normais nas peças, as forças axiais e os momentos fletores. É mais ou menos o que a gente se esperaria de um pórtico de 2 andares, né? Sob carregamento de gravidade. Outro carregamento também vertical é a carga acidental no telhado e no piso superior. E rodando o nosso software, nós vamos encontrar aqui as forças normais nas peças e os momentos fletores nas peças. São os 2 esforços que interessam, né? Tem também a força cortante, mas a força cortante, normalmente, né, nas estruturas usuais, elas não têm nenhuma importância, né? Estruturas de madeira, assim, usuais, nós não temos, não é importante. No concreto armado, é usado para determinar os estribos, né? Calcular os estribos do concreto armado. Mas na madeira não tem estribo, então não tem por que se preocupar com força cortante, nisso não é um problema. Normalmente. Aqui nós temos, então, aqueles casos de vento, né? O nosso caso de sucção máxima, né, é bastante interessante, né? Porque o que ele está fazendo? Ele está estufando a nossa estrutura para fora, né? E com isso, se vocês olharem, não a força normal, que não dá para ver nada, mas o momento fletor, vocês vão ver que dá para ver que a variação dos momentos indica essa história, né, de que o prédio está sendo estufado para fora, né? O segundo caso de vento, vocês têm vento batendo aqui da esquerda para a direita, né, no lado de barlavento, né? E está succionando aqui do lado de sotavento, bem como no telhado que está sempre sendo succionado, por ser uma inclinação muito pequena. Então, nesse caso, além das forças normais, nós vamos ter os momentos fletores, onde a gente percebe que a estrutura está sendo empurrada, né, da esquerda para a direita. Bom, agora tendo esses diagraminhas aqui gerados pelo F-Tube, podemos fazer as nossas combinações, né? Eu não vou fazer para todas as peças, eu vou só mostrar para os pilares, tá? Para os pilares que, como eu disse, são pilares de seção composta, de 2 peças retangulares.
As combinações, então, nos pilares. Temos aqui uma combinação em que eu tenho o carregamento permanente multiplicado pelo respectivo coeficiente de ponderação de carregamento permanente, mais os carregamentos variáveis ou acidentais, né, multiplicados pelos seus coeficientes. Aí, nessa combinação, eu estou imaginando que a sobrecarga, aquela sobrecarga vertical, é o carregamento mais importante dessa combinação. E o secundário seria o vento. Então, aqui nós temos um π0 aplicado sobre o vento, esse meio aqui. Esse para um dos ventos, né, o vento de sucção máxima. Para o vento, o outro vento em que batendo lateralmente na estrutura, nós temos uma segunda combinação. Pois temos uma terceira com aquele primeiro vento, o vento de sucção máxima, como sendo o carregamento principal dessa combinação. E, portanto, eu posso usar esse 0,75 aqui, porque a nossa estrutura é uma estrutura de madeira, né? Que resiste bem a carregamentos de curta duração, como é o caso do vento. E, finalmente, a combinação 4, né? Onde nós temos o vento 2, que é aquele em que eu tenho o carregamento batendo lateralmente, né, na estrutura, sua sobrecarga é o carregamento secundário dessa combinação. Então, esse π0 aqui é de 0,4. Então, esse acaba sendo, né, eu fiz essa verificação numericamente, não coloquei aqui os valores, mas esse acaba sendo a combinação pior. E com essa combinação mais desfavorável, eu vou lá nos meus programinhas de pilar, que consideram também pilares de seção composta com 2 ou 3 peças, e verifiquei, então, e consegui, então, fazer uma checagem de que está tudo bem. E, inclusive, aqui tem uma coisa que é o fato de que, como eu considerei como uma, um pórtico plano, eu só tenho esforços em torno do eixo X, né? Momentos, né? Esforços fletores em torno do eixo X e não em torno do eixo Y. Professor, por que considerou o CAE como um e não como um meio para ele estar engastado o pilar? Poderia. Você tem razão, pelo desenho ele está engastado, né? Mas eu estou tá indo a favor da segurança, né? Quanto maior o comprimento de flambagem, você está indo mais a favor da segurança, né? É verdade. Seria com mais ou menos aquele caso da simplificação que a gente faz para cálculo de treliça, né? É isso. Mas a treliça, de fato, as barras são contínuas, né? Mas você faz como se fosse biarticulado, né? É Na porque. norma brasileira antiga de madeira, a de 1997, eles mandavam usar sempre biarticulado, tá? Por Uhum. isso que eu fiquei viciado com isso, né? Ah, sim. Mas na nova norma agora tem essa novidade aí de considerar os CAEs, né? Eu não sei se eu concordo, tá? Eu acho que é uma sofisticação desnecessária, né? Você estaria a favor da segurança considerando como biarticulado, né? Entendi. Obrigado, professor. Nada, que isso. Ah, deixa eu parar esta apresentação. Eu tenho mais um projetinho aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. Eh, Vamos ver se eu acho aqui. Só um minutinho que eu vou procurar aqui.
Ok, vamos lá. Vamos compartilhar a tela. Esse é um exemplo que eu gosto, né, que eu tenho mostrado aí nos meus cursos, que é um pouquinho diferente das coisas que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado com vigas retas, né, pilares retos, etc. Mas a madeira é uma boa para se fazer arcos também, né? Porque vocês podem usar a madeira lamelada, colada, né? Vocês têm, ou parafusada, ou pregada, enfim. Basicamente seriam tábuas que vocês encurvariam segundo um eixo não reto, né? E solidarizando essas tábuas por meio de cola, ou por pregos, ou por pinos, enfim, depende aí da velhice, digamos assim, né? Porque antigamente se fazia com pregos e parafusos, né? Hoje em dia, praticamente todos os arcos são feitos colados, né? Tem exemplos muito bacanas, eu acho que eu vou te mostrar daqui a pouquinho para vocês, de estruturas aí fazendo de arcos em madeira lamelada colada. Eu vou mostrar um exemplo que foi lá em Portugal, bastante interessante, de um pavilhão lá, pavilhão Atlântico lá em Lisboa, que foi fabricado pelos noruegueses, que são muito bons em estruturas de madeira. O nosso exemplo aqui, que eu vou mostrar para vocês, é um arco triarticulado de eixo circular. Eu adotei isso aqui porque o arco triarticulado ele é isostático, né? Eu não preciso fazer um cálculo hiperestático, não preciso usar computador, posso fazer à mão mesmo. E o eixo circular também facilita muito o cálculo dos esforços internos. Na prática, né, não diria na prática, mas do ponto de vista estritamente estrutural, um eixo parabólico seria melhor, né? Seria mais eficiente do que um eixo circular, porque ele seguiria mais ou menos, né, o, o eixo, os esforços devidos a um carregamento distribuído. Então, nós vamos ver como é que se faz o cálculo de um arco triarticulado de eixo circular de madeira, né? Cobertura em chapas onduladas de fibrocimento, apoiadas em arcos triarticulados de eixo circular de madeira, esses arcos paralelos a cada 6 metros. E o que nós vamos fazer é verificar, então, a seção transversal, que é retangular desse arco. L é o comprimento, o vão livre, né, entre apoios, um valor dado qualquer, né? Vocês, normalmente, numa construção, vocês têm lá o vão, né? Tem a distância entre as paredes. Vamos adotar uma flecha. Flecha é a altura do centro do arco com relação aos apoios, né? Uma flecha de vão sobre 5. Então, é isso aqui o desenho, né? Vocês têm arcos a cada 6 metros. Tem aqui uma flecha, né? F, que é 1/5 do vão L. Eu estou dividindo aqui o arco em aduelas, né? Você sabe o que é aduela, né? Aduela é aqueles... são pedaços, né, de um arco. Não quer dizer que eles sejam realmente cortados nesses pontos, é apenas para efeito de cálculo. Temos aqui um eixo X e um eixo Y, né? E aqui está uma vista, é um arco, como eu disse, de eixo circular. Nós temos aqui o vão, né, L, a flecha L sobre 5,
dividir aqui em várias arduelas. E para cada arduela eu tenho um ângulo φ interno aqui, olha. Então, φ0 é o φ de meio arco. E os outros φ são para cada uma dessas arduelas aqui. E nós temos aqui um ΔF, que é o quanto que vai aumentando esse ângulo para cada arduela. Temos uma articulação em cada apoio e uma articulação central. Então, é um arco triarticulado. Como eu falei, do ponto de vista estrutural, ele é mais fácil de ser calculado, né? Ele é isostático. Se ele fosse simplesmente biarticulado, ele já é hiperestático. Aí teria que fazer um cálculo hiperestático. De qualquer forma, nós vamos ter nos apoios reações vertical e horizontal, né? Porque esses apoios são articulados fixos, né? Não tem apoio móvel aqui de um lado, né? Se tivesse apoio móvel de um lado, esse arco tenderia a retificar, né? Aí teria que colocar tirante, por exemplo, de aço, né? Para poder evitar que ele retificasse. Mas não é o caso, né? Os dois apoios são articulados fixos. Aqui, dessa geometria, dá para calcular uma porção de coisas, né? Por exemplo, eu posso calcular qual é o raio desse círculo aqui, desse arco de circunferência. É só ver esse triângulo retângulo aqui, olha. Um triângulo retângulo que os catetos são L sobre 2 e R menos F. Então, resolvendo esse triângulo retângulo, nós chegamos ao raio. Então, o raio é 1 sobre 2F vezes L quadrado sobre 4 mais F ao quadrado. Como o nosso F já foi definido como L sobre 5, essa continha aqui dá 29L sobre 40. Claro que em cada caso pode dar diferente, dependendo da escolha da flecha. Para achar o nosso ângulo, né? Esse ângulo aqui, φ0, de meio arco, o ângulo interno, também nós podemos fazer uso da geometria que está nesse desenho. Ele é o arco cujo seno é L sobre 2 dividido pelo raio, né? Veja que o seno de φ0 é esse cateto oposto dividido pela hipotenusa R. Então, aqui nós temos o arco seno de L sobre 2R, né? Fazendo as continhas dá 0,761. Aqui é um número fixo porque foi fixado a flecha em L sobre 5. Para uma outra flecha poderia dar outros valores. Para cálculo das ordenadas, né, x e y dos nossos pontos aqui, para poder calcular os esforços nesses pontos, vocês têm que calcular, então, a ordenada x e a ordenada y de cada um desses pontos. Isso aqui é facinho também de fazer, né? O x, vocês têm aqui L sobre 2 menos R seno φi, né? Cada um dos φs de cada um dos pontos. Isso aqui é bastante fácil, né? É só pegar o L sobre 2, que é essa distância aqui, e subtrair, né? O seno, né? O raio vezes o seno do ângulo interno. E para o y é um pouquinho mais difícil, mas não é tão absurdo, né? A gente acha raio vezes o cosseno de cada um dos φs menos 1 mais a flecha. Em todos os casos, aqui colocando a flecha definida como L sobre 5, dá para simplificar essas expressões para achar o x e o y. Por que isso é importante, né? É porque os esforços variam, né, ponto a ponto, e pode ser que a gente tenha aqui uma seção que tenha esforços maiores que em outras seções. Então, a gente pode ter, para poder dimensionar, nós vamos ter que procurar a seção que tenha os esforços mais maiores, né? Uma coisa que eu recomendo que vocês não façam é tentar calcular arco usando programa de computador, tá? De elementos finitos. Dá bobagem, tá? Dá bobagem feia. Vocês só vão acreditar se vocês fizerem, tá?
não é recomendável, aqui é melhor fazer à mão mesmo. Bom, para pré-dimensionar, então. Então, o que eu falei para vocês desde o começo do curso é que a gente não calcula, né, não dimensiona estruturas de madeira, né, como também não dimensiona estrutura de concreto nem de aço. O que a gente faz é chutar dimensões iniciais e verificar se essas dimensões são suficientes ou não. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é um pré-dimensionamento desse arco. A seção é retangular, B vezes H. A largura, eu vou adotar uma largura padrão aí para madeira laminada colada, que é 18 centímetros. Vocês vão encontrar com 12, com 18, com 20, mas 18 é bem padrãozão. E eu vou adotar uma esbeltez limite para esse arco no sentido entre as terças, tá? Vamos voltar um pouquinho aqui no nosso desenho. Eu vou imaginar que eu tenha terças aqui nessas aduelas, né? E elas vão travar a nossa estrutura nesses pontos. E então existem 2 comprimentos de flambagem a levar em consideração. Um é o comprimento total do arco aqui, né, que não tem travamento no sentido da flexão em X, né. Mas no sentido da flexão em Y, eu tenho travamento pelas terças, que são normalmente também x-adas, né, então elas travam os arcos. Isso aí dá para ver nas fotos que eu vou mostrar daqui a pouco. E então, eu tenho um comprimento de flambagem entre as terças, né? E, e tem um outro comprimento de flambagem que é o total do arco. Aqui, de novo, eu vou me socorrer lá no professor Moliterno. O professor Moliterno tem um capítulo só sobre arcos lá no livro dele, e ele fala que a gente deve adotar, então, para arcos, um comprimento de flambagem no sentido X de 60% do vão do arco, do L, né? 60% de L. Vocês devem lembrar que a esbeltez de um arco, né, ou de qualquer estrutura, o lambda, é a razão entre o comprimento de flambagem e o raio de giração, onde o raio de giração é a raiz quadrada do momento de inércia dividido pela área. Então, numa seção retangular, o momento de inércia é base vezes a altura ao cubo sobre 12, e a área é base vezes a altura, vai resultar, então, altura sobre 12, tirando a raiz da altura sobre raiz de 12. Então, passando o raiz de 12 para cima, eu consigo, então, determinar a dimensão aqui da nossa peça, impondo um valor qualquer para a nossa esbeltez, né? Então, se eu adotar uma esbeltez num sentido 40, por exemplo, no sentido Y, eu vou determinar aí, a partir de uma distância D entre as terças, qual é a dimensão que eu vou adotar aí num sentido. E no outro sentido, eu vou adotar como comprimento de flambagem 60% do vão total da peça. E vou adotar aqui uma esbeltez máxima de 80. Também tudo isso é indicação de projetos antigos, né? Levantando o carregamento, temos telhas de fibra cimento, né, já com a umidade considerada, as terças, os contraventos, correntes, etc., né, que fazem parte da cobertura, e temos um carregamento que é um carregamento por metro quadrado de cobertura. Nós temos também o peso próprio, né, do arco, que aí nós fizemos o pré-dimensionamento, largura e altura da seção, e temos a densidade da madeira
conseguimos, então, ter o peso próprio por metro do nosso arco. Então, o carregamento de gravidade total aqui é o peso do telhado, vezes 6 metros, né? Nós temos um arco cada 6 metros, e o peso próprio do arco. E temos também a carga de sobrecarga de norma, né? Aqueles 25 kg força por metro quadrado. E agora podemos calcular, né, o nosso arco. Então, a primeira coisa é calcular a reação, né? Desculpa, primeiro o comprimento do arco, isso aqui é fácil, né? É só pegar o raio vezes o ângulo interno, né? Pegando aqui o desenho, o ângulo interno φ0 vezes o raio, vocês têm o comprimento do arco. Duas vezes temos o peso total do arco. O peso total, desculpa, o comprimento total do arco, vezes o peso por metro, nós teremos, então, o peso total do arco e dividido por 2 temos a reação. Como o carregamento é de gravidade, essas reações verticais são de baixo para cima. Como eu falei para vocês, porque esses apoios são apoios articulados fixos, nós temos reação horizontal, né? Uma reação horizontal que tende a evitar que o nosso arco abra, né? Então, essa reação horizontal, que é chamada na engenharia de empuxo, esse empuxo, então, ele é aplicado de fora para dentro, nos apoios, e evita que o arco abra as pernas, digamos assim, né? Então, aqui está feito os cálculos para achar essa reação. Como é que isso é feito? A gente faz assim, né? Pega esse desenho aqui e calcula o momento fletor aqui nessa articulação 6 aqui no meio, né? Vocês pegam a reação V, a reação horizontal, pegam o carregamento aqui ao longo do arco e calculam o momento fletor nessa articulação 6. Como é uma articulação, o momento fletor é 0, né? Então, vocês teriam aqui o valor da força de empuxo, H. Para achar essas equações aqui, você tem que fazer uma integraçãozinha, tá? Não é uma coisa assim tão, digamos, trivial, vai. Tem que fazer uma pequena integração aqui. As forças normais no arco, em cada seção, nós temos, então, que considerar as duas reações, né, a reação V e a reação H, decompostas na direção da normal de cada seção. Lembre-se que a normal de cada seção varia, né, porque o arco é circular, né, o eixo dele é circular. E temos o efeito das forças verticais aqui. A força cortante é a mesma coisa, né? Vocês têm o efeito das forças verticais, que tem que ser decompostas na direção tangencial à seção para achar a força cortante. E temos que também pegar a reação horizontal e decompor também na direção tangencial de cada seção para encontrarmos a força cortante. Força normal é sempre, né? Claro, o nome está dizendo, é sempre normal a seção, e a força cortante é sempre tangencial à seção. Os momentos fletores, de novo, é uma continha aqui que vai ter que fazer uma integraçãozinha aqui, tá? Não é imediato para achar essa expressão que está aqui. Em cada ponto do nosso arco, vocês pegariam a força vertical, que é a reação vertical, vezes o eixo x, a distância x até o ponto, onde estão calculando o momento, e a força h vezes a distância y até o ponto onde estão calculando o momento. E tem que achar o momento das forças distribuídas nesse trecho aqui. Então, esse cálculo das forças distribuídas, do momento das forças distribuídas nesse trecho, ele não é tão trivial assim, né? Tem uma pequena integração aí a ser feita. Bom, agora vem o vento. Vamos usar a nossa NBR, né? 6123.
nessa segunda edição aí de 2023, que não mudou nada, como eu já falei para vocês, né? Praticamente não mudou quase nada em relação à norma de 1988. É o famoso parto da montanha, né? A montanha faz um monte de barulho e no fim dá à luz um rato. Bom, aqui está o nosso arco, né? Então temos um arco em vista e o telhado olhando de cima, em planta. Eu vou aqui só para efeito didático, né, para não perdermos muito tempo, eu vou só falar do vento na direção do eixo longitudinal da construção. Esse vento na direção do eixo longitudinal, ele produz uma sucção uniforme no arco, tá? O vento transversal, ele produziria pressões diferentes dos dois lados do arco, né? Do lado que o vento bate e do lado que o vento não bate. Mas no sentido longitudinal, ele produz uma sucção uniforme no arco. Então, usando aqui essa tabelinha da norma, eu vou usar esse coeficiente aqui, menos 0,8, essa sucção de menos 0,8, que é o pior caso, né? Que acontece aqui nas faixas iniciais da nossa cobertura, como sendo o coeficiente de pressão aerodinâmico aí a ser utilizado. Adotamos aquelas mesmas coisas lá da norma, né? Que está escrito em 1988, mas é a mesma, não mudou nada. Nós temos o S1, S2 e o S3, que eu estou adotando um, né? Então, chutando o balde aqui para usar um valor bem grande, né? Uma velocidade característica, então, de 40 metros por segundo. E a pressão, aproximadamente 1 kN por metro quadrado. E os nossos coeficientes de pressão externo, menos 0,8, e interno, menos 0,2, somados dá menos 1, né? Então, nós temos uma pressão de 1 kN por metro quadrado de sucção aplicado no nosso telhado. É uma simplificação, tá? Como eu disse, para não complicar aqui a exposição do exemplo para vocês. Eu estou considerando apenas o vento no sentido longitudinal da construção, que produz uma sucção uniforme em toda a cobertura de eixo circular. O que acontece agora, né? Agora eu vou ter que calcular tudo aquilo de novo, né? Tem que calcular a força cortante nos apoios, as reações verticais. Aqui, como o vento está produzindo sucção, a reação vertical agora é de cima para baixo, né? Ao contrário da reação vertical devida ao carregamento permanente. As reações horizontais, os empuxos, também são ao contrário, né? Porque devido à sucção, o arco tende, né, a fechar as pernas em vez de abrir as pernas, como foi no caso da carga permanente. Então, o nosso empuxo é diferente, né? Tem um sentido contrário ao empuxo. Desculpe, eu falei bobagem, né? Da carga permanente, ela produzia um empuxo de fora para dentro, né? Para poder evitar que o nosso arco abrisse as pernas. O vento é o contrário, ele produz um empuxo de dentro para fora, para evitar que o arco feche as pernas. Fazendo as continhas agora da força normal, nós chegamos a uma conclusão bastante interessante, né? Que a força normal é constante, ela não varia ao longo do nosso eixo. E chegamos à conclusão que a força cortante é zero. Bom, você já sabe, né, da resistência dos materiais, que força cortante zero é sinônimo de dizer que o nosso momento não varia, né? Então, nosso momento fletor não varia e, além disso, ele é zero. Fazendo as contas, você chega a um valor que é constante igual a zero.
que tudo isso quer dizer, né? Isso quer dizer que numa estrutura de eixo circular, né, uma superfície aí de eixo circular, sob efeito de uma pressão constante, interna ou externa, nós não temos flexão, né? Temos apenas força normal constante. É o caso, por exemplo, de uma latinha, né, de refrigerante ou de cerveja, né, sob pressão internamente, né? A latinha não amassa, né, porque ela não sofre, embora a casca dela seja muito fininha, o alumínio, né, ela não sofre momento fletor, ela só sofre tração. A mesma coisa em fuselagem de aviões, né? Os aviões modernos, aí, vamos dizer, da Segunda Guerra para frente, são todos de seção circular, se vocês forem procurar ver. Por quê? Porque eles têm uma pressão interna, né? Eles são pressurizados para que as pessoas se sintam bem lá dentro, né? Elas não morram lá de falta de ar, né? E os aviões andam a grandes alturas, onde as pressões externas são muito baixas. Então, nós temos que pressurizar internamente as fuselagens, as cabines, e, portanto, as nossas cabines, as nossas fuselagens, elas trabalham como uma latinha de refrigerante ou de cerveja sob pressão. Bom, tendo esses valores, então, os valores de momento fletor, força normal, importante nem precisa se preocupar, né? Normalmente a gente não se preocupa. Tendo a força normal, momento fletor e as forças normais de tração devidas ao vento, nós podemos fazer as nossas combinações, né? Claro que o vento não existe sempre, né? O vento só é uma força variável, acidental, que pode ou não estar presente. Então, nós temos que fazer várias combinações. E uma coisa que é interessante, né, é que essa é isso, né, que devido aos carregamentos de gravidade, o nosso momento fletor, ele é zero nas 3 articulações, né? E ele varia aqui entre articulações. E normalmente, né, o ponto onde o momento fletor e a força normal são mais, devem ser considerados, são nos chamados rins, né, do arco. Os rins de uma pessoa é as costas dela, né, no meio das costas. Num arco, a mesma coisa, é no meio das costas do arco aqui que tem normalmente os esforços maiores. Essa articulação central é chamada de chave, né, nos arcos. Bom, então, tendo esses esforços, a gente pode fazer as verificações, e aqui já eu vou parar, né, porque eu vou usar lá os meus programinhas de verificação, né, de flexocompressão, né. Tenho momento e compressão, né, que é o caso dos carregamentos de gravidade, e tenho a tração simples, que é devido ao vento, né. Então, são as duas combinações aqui, uma combinação que tem a compressão máxima, né, que é 1,4 vezes o carregamento permanente mais a sobrecarga vertical, sem o vento, né? O vento está parado, é um dia sem vento. E uma outra combinação em que eu vou usar um coeficiente de ponderação, um coeficiente de segurança 0,9, né, para carga permanente. É um caso em que eu estou querendo aliviar o efeito da carga permanente. Não vou considerar a sobrecarga vertical e vou considerar o vento, que é de tração. Então, nós temos essas duas combinações a serem verificadas. Uma de flexocompressão e outra de tração, né, de flexotração. São as duas verificações a serem feitas.
Então é isso. Então vocês viram aí alguns exemplos de cálculo, né? De estruturinhas de madeira. Eu acho que prometi, né? De mostrar umas fotos aqui de uma estrutura em arco, só para vocês se motivarem aí, né? Vamos ver aqui. Tá, esse aqui é o pavilhão Atlântico lá em Lisboa, né? Lisboa tem um bairro que foi feito para uma exposição comemorativa dos descobrimentos. Nesse bairro, que é um bairro chique, né? Tem lá várias construções interessantes. Uma delas é um pavilhão chamado Pavilhão Atlântico. E esse pavilhão Atlântico ele tem uma cobertura que é suportada por arcos de madeira lamelada colada, produzida por noruegueses, né? Então aqui vocês estão vendo os arcos, né, que são gigantescos. Isso aqui não dá para ter uma ideia do tamanho porque não tem ninguém perto, mas acho que tem uma foto que mostra uma pessoa perto. E as juntas são feitas daquele jeito que eu comentei, né? A gente corta a estrutura e põe a chapa de madeira, de aço por dentro, né? E parafusa por fora, né? Todas as juntas são feitas assim. Aqui é uma vista interna, vocês podem ver aí os arcos de madeira e todo o madeiramento que tem, né, de travamento, para evitar justamente a flambagem, né, dos arcos, entre outras coisas, né? Mais uma vista aqui, dá para ver bem o sistema de uniões, né? Então, vocês têm aqui as peças com chapas por dentro da madeira e parafusadas aqui por fora. Aqui é a colocação da cobertura em telhas metálicas. Mais um. Aqui dá para ver bem, né, a junta. Então, é cortada aqui a peça de madeira, a chapa de aço é colocada por dentro e parafusado por fora. Mais outra vista aqui dos arcos com os travamentos. Isso aqui foi fotografado de um livro, né? Então, o livro foi aberto aqui, ficou meio esquisita essa foto aqui. Um outro detalhe de juntas, né? Mais ao outro detalhe, os arcos e o telhado lá em cima. Aqui durante a construção, né? Antes de ser colocado a cobertura.
os arcos com o seu madeiramento todo. Então é isso, né? Então vocês estão vendo que é uma estrutura bonita, né? Esses arcos, eles têm, são bem altos, eles devem ter aí mais de quase 2 metros de altura, cada um deles. Então é uma pessoa junto desse arco, dá para estar na mesma escala, né? Bom, estamos aí, gente. Qualquer conversa que vocês queiram, né? Por hoje eu não vou falar mais nenhum outro assunto novo. Eu, se vocês quiserem, então, fazer alguma comentário ou alguma pergunta, por favor, se manifestem, né? Eu vou desligar aqui a gravação para não gastar muitos megas ou gigas, né, de memória, né?